Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao vídeo e espero que vocês se acomodem, porque lá vem história boa por aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a experiência histórica do Tratado de Tordesilhas, que no contexto de grandes navegações do século XV foi decretado com a finalidade de organizar a corrida ultramarina da época, evitando atritos mais acalorados entre as potências protagonistas desse processo, Portugal e Espanha. Só que vamos lá, galera, esses países responsáveis pelo acordo não firmaram esse tratado do nada. Para dar sentido histórico a esse episódio, é preciso, primeiro, compreender o contexto em que esse tratado foi assinado, certo? Bem, desde o início do século XV, Portugal, por condições históricas próprias, pôde ser pioneiro no processo de grandes navegações, e assim sair na frente no objetivo de alcançar as Índias, fonte das especiarias e porta de entrada para a hegemonia de um comércio muito lucrativo. Sem grandes concorrentes no decorrer do século XV, Portugal protagonizava esse processo empreendendo uma rota a caminho das Índias que consistia em dar a volta na África por baixo do continente, apostando as suas fichas que esse caminho até então desconhecido seria uma passagem para o Oriente. Em 1488, eles se mostraram certos, quando o navegador Bartolomeu Dias confirmou que o continente africano tinha sim um fim ao sul e que era exatamente ali que se encontrava a passagem para as almejadas Índias. Sabendo que não havia nada mais ao sul, bastava rumar a leste que eles chegariam nas Índias em pouco tempo, certo? Poderia ser, se a Espanha não obrigasse Portugal a frear seu ritmo. Pois bem, com Portugal revelando para o resto da Europa os benefícios proporcionados pelas navegações, mesmo sem chegar às Índias, a Espanha, também movida por interesses mercantis, começa a investir em seu próprio projeto de expansão marítima. Nesse sentido, a coroa espanhola investe em uma ideia de rota do navegador Cristóvão Colombo, que acreditava que era possível chegar no Oriente navegando pelo Ocidente, dando a volta no planeta, com a crença de que ele era um globo e não um plano como se afirmava até então. Colombo, no final de contas, estava certo. Ele só não imaginava que no meio do caminho ele iria encontrar uma massa continental de norte ao sul do planeta. Por isso que em outubro de 1492, Colombo chega no que viria a ser batizado de América e toma posse dessa terra recém-encontrada em favor da coroa de quem ele estava a serviço, Espanha, e isso acreditando ter alcançado as Índias. Dessa forma, pessoal, a Espanha mostrava para o resto do mundo que também se configurava como outra potência econômica pioneira desse processo de invasão e conquista de novas terras, incomodando a hegemonia portuguesa de até então. Ou seja, depois que a Espanha conquistou a América acreditando ser o Oriente e buscou garantir o monopólio de sua exploração, isso fez com que a coroa portuguesa, que estava prestes a chegar nas Índias, sentisse seu monopólio sobre as rotas marítimas e suas conquistas no sul do Atlântico ameaçadas. Então, Portugal, não disposto a ter seus domínios questionados pelo avanço espanhol, busca se colocar nessa corrida marítima de uma forma muito mais competitiva e agressiva, levando perigo para sua vizinha ibérica. Temendo que os atritos se intensificassem, para arbitrar essa disputa de interesses ultramarinos, a Espanha recorre ao Papa Alexandre VI, que acata o pedido. E o que veio depois? Bom, em 1493, o Papa Alexandre VI acreditava na necessidade de dividir as regiões a serem conquistadas entre os reinos de Portugal e Espanha, pois eram duas coroas católicas, e uma vez que as duas não estavam disputando entre si, poderiam dedicar-se à expansão marítima que as levariam a outras terras, e acabariam levando junto a fé católica, algo interessante para a igreja, não é? Seguindo essa lógica, foi decidido que seria estabelecido uma linha imaginária para partilhar os territórios do mundo. Então, do ponto de 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África, as terras localizadas a oeste do meridiano seriam de posse espanhola, e as que estivessem a leste, portuguesas. Nascia aí a bula intercoeteira. No entanto, a coroa portuguesa ficou descontente com esse acordo, posto que o limite estabelecido dificultava as navegações no Oceano Atlântico que seriam de posse espanhola e obrigariam os lusos a explorarem porções do globo que eles já haviam conhecido. Então, no ano seguinte, Portugal pediu a reformulação do acordo, que foi aceito pelo Papa e também pela Espanha, já que ambos estavam na disposição de evitar os conflitos e não estimulá-los. Já no ano de 1494, reformulando o acordo do ano anterior, foi estabelecido um novo tratado, o de Tordesilhas, que determinou que os territórios do mundo seriam de posse das coroas ibéricas. O novo meridiano foi colocado a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, 270 a mais do que o anterior, e foi estabelecido, mais uma vez, que os territórios a oeste da marcação seriam de posse espanhola e os a leste portuguesa, só que dessa vez foi aceito por Portugal. Galera, no final, essa história acaba revelando um detalhe bem intrigante.
Por que Portugal fez questão de chegar à linha mais oeste se ele não tinha certeza que haviam terras naquela parte do oceano, já que o Brasil supostamente só teria sido encontrado em 1500? Para instigar ainda mais, exatamente quando o meridiano garante a posse das terras ao lado português é quando a coroa lusitana aceita a validade do acordo. Por que será? Coincidência? Dificilmente, pois existem relatos que apontam a chegada de navegadores portugueses ao atual litoral brasileiro antes de 1500, como é o caso de Duarte Pacheco Pereira, que chegou no Brasil em 1498, por exemplo. A hipótese é que essa informação teria sido mantida em sigilo pela coroa para evitar que outros reinos tomassem posse da terra, até que ela própria tivesse condições para reivindicar sua posse antes. Então, a expedição de Cabral de 1500 tinha como parte da missão, além de chegar às Índias, tomar posse do Brasil também, que eles tinham certeza ou pelo menos suspeita de sua existência. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado aqui hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima. Grande abraço.